Se você está aqui nesse vídeo, é porque a sua vida está prestes a mudar. Sim, o Senhor vai mudar a sua sorte. Você vai viver o sobrenatural nesse novo tempo. Oi, meu nome é Franciele, mas você pode me chamar de Fran. E no canal nós estamos fazendo um propósito de 30 dias para esse novo tempo, para alinhamento dos céus, para aquilo que o Senhor quer de nós. Pegue a sua Bíblia, pegue seu caderninho, as suas canetas, porque eu sei que hoje o Senhor vai falar fortemente ao seu coração. Assiste esse vídeo até o final. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque aqui eu sempre vou trazer conteúdos assim para você que está buscando o crescimento pessoal e crescimento espiritual. E de verdade, eu sei que o Senhor, Ele mostrou esse vídeo para as pessoas em que Ele quer mudar a vida, em que Ele quer mudar a sorte. E nós vamos meditar no Salmo 126. Esse Salmo, ele foi liberado no dia do nosso culto de ação de graças da minha igreja. Meu pastor leu esse Salmo e tocou muito profundo ao meu coração. Essa noite, como em outras madrugadas, o Senhor, Ele me despertou e nas minhas conversas com Ele sobre tudo o que aconteceu no ano de 2025, Ele veio tocando muito profundo ao meu coração para liberar uma palavra, para profetizar para esse novo tempo. Então é muito importante que você assista até o final. Eu vou fazer a leitura do Salmo 126, tem algumas traduções diferentes e tem uma tradução que eu gosto bastante. E eu vou ler dessa tradução, que diz assim: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Ah, glória a Deus, glória a Deus. O quanto essa passagem fala comigo, o quanto essa passagem, eu sei que deve estar falando com você, eu leio essa passagem e me arrepia a alma, porque a presença do Espírito Santo tocando ao nosso coração e falando desse novo tempo. Você pode ter vivido um ano de 2025 muito difícil, você pode ter semeado com muitas lágrimas. Eu sei que pode ter acontecido de um furacão passar na sua vida. Eu sei que pode ser que você não tenha entendido aquilo que aconteceu com você nesse ano de 2025. É um encerramento de um ciclo. O Senhor está encerrando algumas coisas na sua vida para que você consiga viver o novo. E a gente não entende muitas vezes. Por aqui, nós vivemos coisas em que nós não entendemos. No final do ano passado, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Eu já contei um pouco aqui para vocês da minha história, do meu testemunho. E quando eu fui diagnosticada, é como se o meu mundo tivesse caído ali naquele momento. Eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. Até então, né, na minha cabeça, aquilo era a melhor fase da minha vida. Eu tinha vivido grandes coisas. Eu tinha viajado para fora do país a trabalho, eu tinha ido para Dubai a convite. Eu tinha feito o meu primeiro evento presencial, dado minha primeira palestra no meu próprio evento. Eu tinha lançado um livro em coautoria. Eu tinha as coisas dentro do meu trabalho, que eu tinha feito uma transição de carreira há quase 5 anos. Elas começaram a deslanchar. Tinha recebido convites para grandes podcasts, para grandes parcerias. Então eu participei de um grande podcast, um dos maiores de investimento de finanças do país, o Gêmeos Podcast. Grandes coisas estavam acontecendo comigo. Veio esse baque. No ano de 2023, eu tinha feito a minha carta para Deus e o Senhor tinha me entregado que eu ia viver grandes coisas, que seria o ano do transbordar do Senhor, o ano de 2024. E realmente isso aconteceu. O ano do transbordar do Senhor em 2024. Eu vivi, mudei de casa, tinha ido morar em uma casa muito legal, num condomínio muito bacana. E no final do ano de 2024, depois de viver todo esse transbordar, veio o baque do diagnóstico. E quando eu recebi o diagnóstico, eu lembro que eu precisava de um tratamento rápido, porque o tipo de câncer que eu fui diagnosticada era um tipo de crescimento rápido. A gente descobriu muito rápido, mas era um tipo agressivo e de crescimento muito rápido. Então eu precisava logo fazer esse tratamento. Quando eu passei nos meus médicos, eu fiz tudo no particular, paguei tudo. Então eu sou muito grata, porque o Senhor me fez fazer uma transição de carreira. Se eu tivesse continuado no funcionarismo público, provavelmente eu não teria o dinheiro para pagar o que
eu tive que pagar, porque eu tive que pagar as minhas consultas, eu tive que pagar os exames, eu tive que pagar o tratamento também, uma grande parte do tratamento, porque precisava ser rápido e não é barato. É um tratamento bem caro, além das consultas e dos exames. E eu lembro que nós havíamos mudado de casa, fazia apenas 6 meses que nós tínhamos mudado. Eu tava muito feliz. E eu comecei o ano de 2025 não entendendo muito bem, porque em dezembro eu fui diagnosticada. Em novembro, eu peguei os exames e a confirmação. No dia 10/12 de 2024, eu comecei a minha primeira sessão de quimioterapia. No dia 10/12 do ano anterior, do ano de 2022, se eu não me engano, eu tinha me batizado. Então, faziam 2 anos em que eu tinha me batizado. Eu sempre tive a semente cristã, eu sempre fui à igreja, mas eu ainda não tinha me batizado. Eu decidi me batizar no ano de 2022, dia 10/12 de 2022. E, se eu não me engano, é 2022 mesmo. Se eu não me engano. E aí, eu e meu marido nos batizamos e depois de 2 anos eu estava passando pelo diagnóstico. A minha vida virou de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Nós tivemos que sair da casa que nós havíamos acabado de alugar. Na época nós tínhamos alugado porque nós não queríamos comprar. A gente queria ver se a gente se adaptava naquele local, porque a gente morava no interior de São Paulo e tinha mudado para mais próximo da cidade. E a gente queria ver se a gente ia se adaptar naquele condomínio, naquele lugar, naquela casa. E a gente morava em um sítio, né, em uma chácara. Então a gente foi para esse lugar e fazia 6 meses que a gente estava lá. E a gente teve que sair da casa. E eu lembro de ter que embalar os meus móveis novinhos. Eu lembro que quando eu mudei, eu pedi confirmação do Senhor se era o momento mesmo para mudar. E a confirmação do Senhor veio em algumas passagens, veio através de algumas bocas também, de que era o lugar, de que lá era o lugar, que o Senhor queria que a gente mudasse, que a gente fosse para esse lugar, e a gente foi. E depois de 6 meses a gente saiu, a gente teve que entregar a casa, a gente teve que pagar uma multa contratual. Eu lembro que nós conversamos ainda com o dono do imóvel para explicar o que estava acontecendo, e a gente estava saindo por causa do diagnóstico e eu não podia mais ficar sozinha. Eu precisava de alguns cuidados por causa do tratamento, dos efeitos colaterais. Então eu tive que sair da casa e voltar para morar na casa dos meus pais. E eu senti um gosto amargo na minha boca. Vou confessar para vocês que eu senti um gosto de fracasso. Lembra que eu falei para vocês que parecia que eu estava andando em círculos? Parecia que eu dava 10 passos para frente e 20 passos para trás. Eu tive essa sensação. E eu questionei o Senhor. Eu falei, Senhor, eu estava vivendo a melhor fase da minha vida, eu estava vivendo grandes coisas, grandes sonhos, e isso, por que isso comigo, nessa idade, né, eu sou muito jovem, por que isso está acontecendo? E a gente falou com o dono da casa, a gente contou que eu ia ter que pagar todo o tratamento, e que eu precisava de um tratamento rápido, e a casa, ela tinha um custo alto, elevado de aluguel na época, e nós falamos com o dono e ele falou, olha, a multa contratual é tanto. Aí a gente falou, tudo bem, nós vamos honrar com isso, né, e nós honramos com a multa contratual, o senhor nos permitiu honrar com a multa contratual, então nós pagamos um valor altíssimo de multa. Eu lembro que quando eu fui até o local para assinar o distrato, o dono dessa casa, ele tem um comércio, e nós chegamos no comércio dele, ele estava numa sala contando notas, várias notas de dinheiro. Eu olhei para ele, careca, tinha acabado de sair da quimioterapia, acabado de sair da sessão de quimioterapia, porque eu não tinha muitas forças para andar, e eu tinha acabado de sair da sessão de quimioterapia. E eu fui até lá, sentei para assinar o distrato, ele olhou para mim, né, ele me mediu, me viu careca, eu tava com a máscara, simplesmente ele virou os olhos e continuou contando as notas de dinheiro. Fui até a secretária dele, eu e meu marido, nós assinamos o distrato, pagamos a multa ali na hora e continuamos seguindo a nossa vida. Nós tivemos que vender todos os nossos móveis, porque não cabia na casa dos meus pais, então tudo que era novo, tudo que a gente tinha acabado de comprar, a gente teve que vender e voltar. E eu senti o gosto amargo mesmo na minha boca, como se eu tivesse fracassado, como se a escolha daquele diagnóstico fosse minha. Mas eu sei que a gente fez tudo o que a gente fez para sobreviver. Devolvemos a casa, vendemos os móveis, vendemos o nosso carro também, compramos um carro de menor valor, e o Senhor nos honrou, nós pagamos o tratamento. Eu não consegui trabalhar durante 6 meses, e nós não atrasamos nenhuma conta. Eu consegui pagar todas as minhas quimioterapias que precisavam ser pagas, todos os meus exames do particular, as minhas consultas com os meus médicos no particular, um valor muito alto. Mas o Senhor nos honrou e nós não devemos nada. A gente pagou tudo e à vista. Nisso, o Senhor foi falando grandemente ao nosso coração ao longo de todo o processo. Eu vivi grandes coisas com o Senhor. O Senhor mostrou a sua fidelidade, né? O Senhor mostrou
enquanto Ele estava com a gente. O Senhor me resgatou, me tirou de um leito de morte. Eu vi a morte muito de perto. Durante alguns momentos eu achei que eu não ia conseguir, que eu não ia aguentar. E de verdade, gente, o ano de 2025 foi um ano em que eu semeei com muitas lágrimas. Com muitas lágrimas. E esse pós, ele tá sendo um pós de transição. Eu me sinto num limbo. Eu não consigo entender ainda a Franciele, essa nova Franciele, onde o Senhor quer me colocar. Eu estou nesse processo de entender. E quando veio essa palavra, e ela tocou muito forte ao meu coração. Muito, muito forte. Depois de tudo que eu vivi. Porque eu realmente plantei com muitas lágrimas. Com muitas lágrimas. Por mais que eu questionasse algumas coisas ao Senhor, eu nunca perdi a minha fé. Nunca. E a cura veio. A cura veio. A cura veio porque a gente teve fé, a gente orou, a gente acreditou até o fim na cura, até nos momentos mais difíceis. Eu sempre falo que a fé, ela é o ingrediente principal pra gente acreditar. E quando essa palavra foi lançada, eu peguei ela pra mim. E eu quero que você pegue aí pra você. Porque não importa o que você passou no ano de 2025, pode ter sido um ano tão difícil quanto o meu. Pode ser que você tenha vivido um diagnóstico contrário, pode ser que você tenha vivido um rompimento dentro da sua família, pode ser que você tenha vivido uma traição dentro dos seus relacionamentos, pode ser que você tenha perdido coisas materiais, mas o Senhor está dizendo para nós nesse momento, restaura, Senhor, a nossa sorte. O Senhor está restaurando a nossa sorte. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O Senhor está dizendo que nós semeamos com lágrimas, mas que nós colheremos com alegria. O Senhor está dizendo hoje pra gente que esse novo tempo vai ser um tempo de restituição da parte do Senhor. Restituição da nossa sorte. Restituição de tudo aquilo que nós perdemos. Nós vamos rir muito, até a barriga doer. Nós vamos colher com fartura, com abundância. O Senhor vai transbordar os nossos celeiros. É isso que o Senhor está dizendo. Você recebe aí, porque eu recebo aqui. Eu recebo aqui. Então eu quero orar por você, eu quero orar por esse novo tempo. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, sobre a minha vida, para esse novo tempo. Eu quero profetizar sobre esse novo ano. Amém? Eu quero que você feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Nós nos colocamos aqui porque o Senhor, nós acreditamos, nós cremos, nós profetizamos a restauração da nossa sorte. Senhor, nós profetizamos, Pai, que vamos viver em um ano as bênçãos que nós não vivemos em 10, Pai. Nós profetizamos, Senhor, em nome de Jesus, um avançar sobrenatural dos céus, Pai. Nós profetizamos, Senhor, e tomamos posse da saúde, Pai. Saúde do corpo, da mente, do espírito, Pai. Da ponta da nossa cabeça até a ponta dos nossos pés. Saúde, um corpo saudável, Pai, com seu santo sangue circulando sobre nós, Pai. A cura das enfermidades em nome de Jesus. Nós declaramos cura porque o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades. O Senhor já levou na cruz. Se alguém aqui tinha dúvida se o Senhor quer curar ou não, nós dizemos, Pai, hoje, agora, em nome de Jesus, que o Senhor quer, porque o Senhor já colocou na palavra que as enfermidades já foram levadas sobre a cruz, Pai. Então nós profetizamos a cura em nome de Jesus. Nós profetizamos, Senhor, que nós vamos viver uma saúde impecável, Pai. Nós profetizamos a renovação das nossas células, Pai. Nós profetizamos, Senhor, o desfeito de todos os nódulos, Pai, em nome de Jesus. Nós profetizamos, Senhor, que nós vamos viver os seus sonhos, Pai. O sonho sobrenatural do céu. Nós profetizamos que vamos viver, Pai. E tomamos posse, Senhor, em nome de Jesus, a colheita em abundância, a prosperidade, Pai. Nós profetizamos que vamos viver um ano em que a nossa boca vai se encher de riso, de alegria. As pessoas vão olhar para nós e não vão entender, Pai, como isso está acontecendo com ela, como isso está acontecendo com ele, porque o sobrenatural dos céus vai descer sobre nós, Pai. Nós profetizamos, Pai, tomamos posse, Senhor, de que nós vamos viver os seus milagres, de que nós vamos contar testemunhos, Pai. Nós profetizamos, Senhor, que vamos viver em nossos negócios, em nossos empreendimentos, em nossos trabalhos, Senhor, o transbordar dos celeiros, Pai. Nós vamos viver o transbordar do Senhor, contratos novos sendo fechados, Pai, negócios novos sendo abertos, Pai, em nome de Jesus, empreendimentos novos chegando, Pai, contratos, Senhor, parcerias, Senhor, lugares em que vamos acessar, Senhor. Nós vamos pisar a planta dos nossos pés em nações, Pai, em nome de Jesus, onde ninguém da nossa família chegou, nós vamos chegar, Pai. Nós profetizamos em nome de Jesus que nós vamos viver, Senhor, um novo tempo, Pai, mas um novo tempo com o Senhor, um novo tempo diferente,
sorridente, onde a nossa boca vai se encher de riso, onde as lágrimas serão secadas, Pai, onde nós vamos ver a sua mão chegando sobre nós, sobre a nossa vida e sobre a nossa família, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus que nós vamos viver, Senhor, dentro da nossa família, Pai, o seu sobrenatural. Nosso casamento, nosso relacionamento, as nossas amizades, Pai, elas terão o Senhor como base, como rocha, Pai. Nós profetizamos, Pai, e nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que nós vamos viver, Senhor, aquilo que nós não vivemos nos últimos anos, Pai. Nós vamos viver, Senhor, o sobrenatural. Nós vamos viver, Senhor, de uma maneira onde nós vamos acessar, Pai, todas as bênçãos que estavam sobre nós e que nós não estávamos conseguindo acessar agora, Pai. Em nome de Jesus, nesse novo tempo, nós tomamos posse, Pai, e nós vamos acessar todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, Pai. Nós não vamos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Nós vamos seguir o teu caminho. Nós vamos seguir aquilo que o Senhor tem para nós. Nós vamos viver a totalidade da promessa, Pai. É isso que profetizamos para esse novo tempo. É isso que profetizamos para esse novo ano. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos viver o novo do Senhor. Nós vamos viver o novo do Senhor. Nós vamos colher com alegria. Nós semeamos com lágrimas, mas com alegria nós vamos colher. É isso que o Senhor quer para esse novo tempo. Ele quer nos entregar. Receba em nome de Jesus. Receba a cura, receba a provisão. Receba aquilo que o Senhor tem para te entregar. Eu recebo aqui em nome de Jesus. Eu tomo posse. Nós vamos viver o que nós não vivemos e nos últimos anos. Nós vamos viver o melhor ano até que venha os próximos, em nome de Jesus. E eu quero para a ação de hoje que você fique em silêncio. Fique em silêncio com o Senhor. Fique em silêncio só com Ele. Só com Ele, entendendo tudo o que aconteceu, refletindo sobre tudo que houve, refletindo sobre esse último ano e profetizando sobre a sua vida. Profetiza. Abre a sua boca. Assim como o profeta fez no Vale de Ossos Secos. Profetiza. Não há nada impossível para Deus. E na tua boca, aquilo que você liga aqui na terra, também liga no céu. Profetiza, abra sua boca, declare sobre a sua vida, para que esse novo ano seja um novo do Senhor. Sim, você vai viver o novo, você vai viver o sobrenatural. O Senhor está mudando a sua sorte. Amém? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe seu like aqui também. E escreve aqui nos comentários: eu vou viver a totalidade da promessa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo.